Olá, turma, seguimos aqui com nossas aulas de resolução de exercícios de funções do primeiro grau. Vamos resolver mais um exercício. Seguindo, então. Então, vamos lá. Mais um exercício lá da nossa lista. O que é que diz aqui? Olha, o gráfico abaixo, certo? O gráfico aqui, mostra como o dinheiro gasto por uma empresa na produção de óleo varia com a quantidade de óleo produzido, certo? Então, o dinheiro gasto por empresa na produção de óleo, ou seja, o dinheiro gasto por empresa depende do que? Da quantidade de óleo produzido, certo? Então, temos aqui um gráfico, né? O eixo Y representando a quantidade de dinheiro gasto e o eixo X representando a quantidade de litros produzidos. Então, o que a gente observa aqui desse gráfico? A gente observa que o gráfico é uma reta, certo? É uma reta. E por ser uma reta, a gente sabe que se trata de uma função do primeiro grau, né? A função que indica o dinheiro gasto em virtude da quantidade de óleo produzido é uma função do primeiro grau. Então, esse gráfico aqui se trata de uma função do primeiro grau. E o que a gente sabe é a principal característica de uma função do primeiro grau? Que a função do primeiro grau, ela tem crescimento, nesse caso crescimento, né, de crescimento do crescimento, nesse nosso caso crescimento, ela é proporcional, certo? Ou seja, sempre vai aumentando a mesma quantidade. Então, sabendo dessas informações, o que ele pede aqui na questão? Pede para você, inicialmente, completar a tabela, certo? Com o quê? Com o valor do dinheiro gasto na produção de determinada quantidade de óleo. O gráfico diz que quando você, para produzir 0 litros de óleo, já se tem um gasto inicial de R$ 20, né? Os custos iniciais. Para produzir 5 litros de óleo, temos um gasto de 190. Além dessas duas informações, nós sabemos que esse gráfico é uma reta, uma função do primeiro grau. Então, só com essas informações, a gente tem que ser capaz agora de completar essa tabela, e não só isso, ser capaz de dizer o valor do dinheiro gasto para qualquer quantidade de óleo que venha a ser produzida, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente sabe aqui, pessoal? O que a gente sabe aqui? A gente sabe o seguinte. Então, vamos lá. Vamos lá. O que a gente sabe aqui? Então, vamos lá, pessoal. O que a gente sabe aqui? Ó? A gente sabe que para produzir, ó, vou botar aqui a produção, né? Litros de óleo. Opa, tem uma falhinha aqui. Vamos lá. A gente sabe que então vamos lá, pessoal. O que a gente sabe aqui, ó? A gente tem a quantidade de litros, certo? Vamos fazer o seguinte: a quantidade de litros e aqui o valor gasto. A gente sabe que para produzir 0 litros, a gente gasta R$ 20. Vamos fazer o seguinte, vamos pular aqui 1, 2, 3, 4, 5. A gente sabe que para produzir 0 litros, a gente gasta R$ 20 e que para produzir 5 litros se gasta 190. Beleza? Agora, a gente pega a principal informação da questão, porque esse gráfico se trata de uma função do primeiro grau e significa que para ir de 0 até 5, a gente sabe que aumentando 5 litros, aumentou de 20 para 190, aumentou R$ 170. Só que como é um crescimento linear, ou seja, proporcional, sempre cresceu na mesma quantidade. Ou seja, de 20 para 190, sempre aumentou um valor. 20 mais tanto, depois mais tanto. E esse valor é sempre o mesmo, já que o crescimento é linear. E que valor é esse? Aí basta eu fazer. Eu sei que qual foi, aumentou quanto? Aumentou de 20 para 190, aumentou 170. Só que aumentou 170 quantas vezes? Aumentou uma vez,
aumentou 2, aumentou 3, aumentou 4, aumentou 5. Ou seja, esses R$ 170 foram devido a 5 aumentos iguais. Então, 5 aumentos de quanto? 170 dividido por 5 dá, quando a gente fazer essa divisão aqui, dá 17 dividido por 5, 3, sobra 2, vai dar 34, certo? Então, 170 dividido por 5 dá 34. Significa o quê? Significa que a cada litro de óleo se aumenta R$ 34 no nosso valor gasto, né, no nosso custo final lá. Então, aqui, ó, eu posso só, se eu quiser agora saber, né, que aumenta, a cada litro que eu coloco, eu aumento R$ 34. Então, 20 mais 34 dá 54, certo? 54 mais 34 dá 88. E assim sucessivamente, né? 88 mais 34 dá 112. 122. Certo? 122 mais 34 dá 156. Beleza? Então aqui, ó, eu posso completar minha tabela. Eu já vi ali que para um litro eu vou pagar R$ 54 e para 2 litros 88 e para 5 eu já tenho, né? 190. Tranquilo? Percebe outra coisa, né? Eu sei que o crescimento é o quê, pessoal? O crescimento ele é linear novamente, o crescimento é linear. Então, vê, de 0 para 5, eu aumentei 5 litros. Quando eu aumentei 5 litros, o meu preço foi de 20 para 190. Como a gente viu, aumentou R$ 170. Ou seja, a cada 5 litros eu aumento 170. Então aqui, ó, percebe, aqui de 5 para 10, eu estou aumentando 5 litros. Se eu estou aumentando 5 litros, eu vou aumentar em R$ 170. Então 190 mais 170 aqui. 190 mais 170. Quando eu fizer a conta, 190 mais 160, mais 170, eu obtenho 360. Tranquilo? E de para cá novamente, ó. Se eu quiser, de novo, de 5 em 5. Aumentei 5 unidades, ou seja, aumentei 5 litros, aumento R$ 170 no meu dinheiro gasto. 360 mais 170. 530. Mais uma vez, ó, de 15 para 20. Novamente, aumentei 5 litros. A cada 5 litros aumenta R$ 170. Então, 530 mais 170, eu obtenho R$ 700, tá bom? Então, vamos deixar o 50 para daqui a pouco. Então, ó, escreva a função do primeiro grau correspondente ao gráfico. Então, esse gráfico aqui, ele representa que função do primeiro grau, certo? Já que é uma reta, o gráfico de uma reta é uma função do primeiro grau, então eu tenho que ser capaz de, dado um gráfico, né, poder colher informações suficientes para saber de que função ele se trata. Então, aqui a função vai ser o seguinte, ó, chamando de y, né? Chamando de y, o valor gasto, esse valor gasto está dependendo do número de litros que a gente diz aqui que chamou de x, né? Certo? Chamou de x o número de litros e o gasto a gente chamou de y. Então, veja, esse gasto vai ser, ele está sendo dado de que forma? Ó, eu sei que está aumentando a cada litro de óleo, o nosso gasto aumenta quanto? A gente viu que a cada litro de óleo, o nosso gasto aumenta R$ 34. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que o gasto é R$ 34 por litro de óleo, certo? Mas a gente sabe o seguinte, que quando não se produz nenhum óleo, já tem um gasto inicial de 20. Então, ou seja, a gente parte do 20. O gasto inicial é de 20, ou seja, quando não se produz nenhum litro de óleo, e a cada litro de óleo se aumenta R$ 34. Então, a nossa função ficou que o gasto é em função do óleo, do número de litros de óleo, então o nosso gasto ficou 34x mais 20, onde esse 20 é o valor inicial, né? E pronto. Com a nossa função, certo? Com a nossa função aqui definida, a gente é capaz de calcular o gasto para qualquer quantidade de óleo produzido. Então,
eu quero aqui na letra C calcular o gasto para 300 litros de óleo. Ou seja, quero calcular o gasto quando o meu X aqui for 300, certo? Então, qual vai ser o meu gasto? Meu gasto vai ser R$ 34 por litro de óleo. Quantos litros de óleo eu quero produzir? 300. E fora esse valor, eu tenho os 20 iniciais, né? Os 20 reais iniciais. Então, aqui eu fiquei com 34 vezes 300 mais 20. 34 vezes 300. 34 vezes 3, quando você fizer o cálculo, você vai encontrar, 34 vezes 3, você vai encontrar 102, né? 102 com 2 zeros. Então, quando a gente faz o cálculo aí, 34 vezes 300, a gente acha 10.200. 10.200 mais os 20 reais iniciais. Então, eu vou ter um gasto de quanto, pessoal? 10.200 mais 20, 10.220 seria o gasto para 300 litros de óleo. Tudo bem? Então, encerramos aqui mais uma questão. Bom estudo a todos, certo? Valeu, forte abraço.